Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor José Rivair Macedo e falo aqui em nome da comissão organizadora da 9ª edição da Semana da África na URGS, na abertura dessa segunda sessão de apresentação de trabalhos. Eu agradeço a todos e a todas que se prontificaram a apresentar os seus trabalhos, que estão presentes aqui. E como aconteceu por decisão da comissão, em virtude da situação excepcional que estamos vivendo, toda a atividade será realizada de modo remoto. E nós vamos, então, passar inicialmente os vídeos das apresentações que nos foram enviados e, a seguir, abriremos espaço para uma conversa com os apresentadores e apresentadoras. Dito isso, e agradecendo a todos e todas as presentes, eu peço, então, que seja colocado o conjunto de vídeos, depois eu faço as apresentações e as interlocuções com os apresentadores. Olá, eu me chamo Lorena. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Sistemas Africanos de Notação Gráfica nas Obras Artísticas de Vintém e Obinaense. Eu sou graduanda no curso de Letras Português e Espanhol da Universidade Federal do Rio Grande e pós-graduanda na mesma universidade. Esse trabalho é um desdobramento da disciplina ofertada pelo curso de História da Literatura pelo professor Francisco Soares. A disciplina se chama História das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Esse trabalho teve como objetivo analisar as obras artísticas de Vintém e Obinaense a partir de uma perspectiva da comunicação e das notações gráficas que esses artistas exploravam nas suas obras. Então, nesse sentido, houve uma importância no trabalho de Vintém, justamente essa escolha em representar a partir das notações gráficas, além do cotidiano, mas o processo colonizador e também das lutas que haviam ao decorrer da ditadura em Angola. Ele era um artista angolano e que teve também a sua importância. Nesse sentido, a pesquisadora Teresa Matos Pereira pontua que a obra de Vintém foi um conjunto de signos e símbolos provenientes de uma Angola pré-colonial que se constitui, antes de mais, como sinais memórias de identidades culturais distintas, ou seja, a importância e a relevância do trabalho do artista Vintém foi justamente para proporcionar à população angolana essa rememoração desse processo colonizador. E nas obras de Obinaense, temos também a presença das notações gráficas que são da Nigéria. Diferentemente de Angola, essas notações são chamadas Nisibe. Elas estão dentro dessas representações de retratos que o artista contemporâneo faz, e dentro desses retratos tem essas notações gráficas. E, dessa forma, ele também participa de coletivos e de grupos que visam essa conscientização da população nigeriana para esse processo colonizador também, onde houve um apagamento das línguas, dessas formas de comunicações tradicionais, assim como em Angola também houveram várias formas de apagamento
e prevalece essa língua colonizadora. Então, a relevância desse trabalho, de olhar para essas obras, é justamente trazer à tona essas perspectivas e essa ideia de pertencimento dos povos africanos. Então, seria isso. Muito obrigada. Olá, me chamo Milena Blonsky Sampaio e hoje vou apresentar de forma resumida sobre panaria cabo-verdiana como símbolo cultural. Esse trabalho faz parte da minha pesquisa de mestrado feita sob orientação do professor Jefferson Olivato da Silva, do PPGE da Unicentro, aqui no Paraná. E ele tem como objetivo expor a importância e a valorização do tecido como um símbolo cultural das regiões cabo-verdianas. E como tais tecidos, além de importante valor simbólico para o reconhecimento cultural, carregam na sua representação uma mensagem social. Carregam a identidade do povo e de sua região através dos seus padrões de estampas e de suas cores, desenvolvidos aqui nos seus processos de produção. E são nesses processos de produção que temos a terra como um principal elemento, pois é dela de onde vêm os materiais para tecer. A terra é a divindade. É importante salientar que, segundo Carreira, em 83, quando os portugueses fazem o primeiro contato na costa ocidental do continente africano no século XV, viram também que o povo já era influenciado por outras culturas, como os muçulmanos, os indianos e os árabes. E então, através dessas influências, já sabiam cultivar o algodão, a manusear e também a tecer. O tecido desempenha diversos papéis, sendo eles na fabricação de vestimentas, como mortalha que cobre o corpo no sepultamento, em ritos, em cerimônias, ao transportar a criança no dorso da mãe, ou também encaminhadas para usos decorativos, como tapetes, almofadas, entre outros. Serviu como moeda de troca, modificando a economia do país, que ainda nos dias atuais constituem a realidade econômica do povo. São importantes pela sua representação cultural, pois trazem para além da materialidade um valor simbólico do contexto cultural, envolvendo desde as mais antigas técnicas de tecelagem em seus processos de produção, o ensino transmitido de geração em geração por meio da oralidade, que é o registro da memória do povo, e é através dessa oralidade, que ainda é transmitido, que se constitui para que a cultura resista e emita o seu legado ancestral. O tecido atua como palavra, e são histórias contadas pelo rico povo cabo-verdiano que ganham forma através dos panos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Moisés Nunes Saião, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu objetivo aqui hoje é apresentar o trabalho intitulado A Biblioteca Islâmica e a Escrita da História num Contexto Africano, o Tariq al-Sudan, Tombouctou, século XVII. Biblioteca Islâmica é um conceito proposto pelo erudito senegalês dos estudos islâmicos Osmani Kani, que compreende textos produzidos por autores medievais árabes sobre a África, obras clássicas do conhecimento islâmico que circulavam ao sul do Saara, bem como textos produzidos por autores africanos, os quais desenvolveram e inseriram-se em redes de transmissão e produção intelectual. A maior parte destes textos são manuscritos, dentre os quais destacaremos o Tariq al-Sudan, uma crônica que narra a história de uma região situada na parte ocidental das franjas ao sul do Saara, a partir do desenvolvimento de duas das suas principais cidades, Tombouctou e Jené, e da sucessão de governantes e dinastias que exerceram o mando naquele espaço. Seu autor, Abderrahmane al-Sadi, era um muçulmano e membro da administração local, em meados do século XVII, quando da sua escrita. A influência da tradição islâmica é perceptível em diversos aspectos da crônica, a começar pela sua própria realização. O registro escrito de histórias locais é prática comum no mundo islâmico. Já a valorização das origens árabes se expressa quando o cronista atribui ascendência arábica ao fundador da primeira dinastia da região, Zu al-Yaman.
No tocante à religiosidade, o governante Sônia Ali é retratado negativamente, sendo ressaltada sua inobservância para com aspectos importantes do Islã, ao passo que Askia Mohammed, outro governante local, é representado como um tipo de governante muçulmano ideal, que busca legitimar seu poder através de elementos da doutrina islâmica, tendo até mesmo um sentido de guerra santa atribuído a uma de suas incursões militares. Entretanto, o que faz do Tariq al-Sudan um produto intelectual ainda mais extraordinário são os pontos de interlocução mais evidentes entre a tradição islâmica e saberes autóctones. São perceptíveis inadequações linguísticas no texto, o que sugere que, embora Saadi escrevesse em árabe, possivelmente pensasse no idioma Songhai, tido como língua franca à época. Nas seções do texto destinadas a pequenas biografias de personalidades, temos a santificação de homens locais, aos quais são atribuídos feitos sobrenaturais que vão desde o controle climático até a cura de comunidades inteiras. Isso deriva seguramente de uma interação entre ideias como a do Baraka, um tipo de graça divina concedida por Deus na tradição islâmica, e Niyama, o poder que sopra a vida no mundo, liberado pelo sacrifício de animais, por exemplo, vigente entre os povos próximos ao sul do deserto. Além disso, é interessante perceber como o autor trabalha a questão do tempo na sua narrativa. Se por um lado ele adota a contagem de anos e o calendário lunar, tais quais a tradição islâmica, por outro ele realiza adaptações. O tempo, de acordo com o pensamento islâmico clássico, é dividido em dois grandes períodos, o da Jahiliya, ou a Idade da Ignorância, isto é, anterior à revelação de Deus a Maomé, e o tempo do Islã, que se estende até o presente. Na sua crônica, Al-Sadi não marca a islamização da região como um ponto de virada temporal, mas sim a fundação da primeira dinastia, denotando que um dos principais eixos cronológicos do seu texto é a realeza. Este ponto é reforçado pela selagem temporal que ele realiza, utilizando os próprios governos como marcos. Nas partes destinadas ao desenvolvimento das cidades, estas mesmas ocupam a posição não apenas de eixos cronológicos, mas também de personagens. É importante salientar que esse é apenas um exemplo de como o Islã influenciou e foi influenciado por elementos culturais ao sul do Saara, e que esse processo é comum a todas as grandes religiões em toda parte do mundo. Diferentes povos interagem de modos diversos com diferentes elementos culturais, resultando em novos costumes, práticas e saberes. Para mais detalhes sobre este processo e outros pontos que ficaram em aberto, podemos conversar em seguida, no espaço destinado para este fim. Muito obrigado. Boa tarde, eu me chamo Pietro Pacheco, sou mestre em Teoria da Literatura, na área de Literatura, História e Memória. Para não estender os 5 minutos que eu tenho, eu decidi elaborar um texto e ler a partir da proposta do evento. O título do texto é A Jornada de Aquiles, uma análise do filho angolano, no romance de Djamília Pereira de Almeida. Desde já agradeço a atenção e recorro agora ao texto. O segundo romance da escritora Djamília Pereira de Almeida, Luanda, Lisboa, Paraíso, publicado em 2018, ganhador do Prêmio Oceanos, narra a trajetória de um pai que deixa Angola para tratar da deformidade de seu filho. Mais do que uma narrativa de viagem, aqui temos a trajetória de um pai e de um filho em busca de pertencimento, evidenciando os processos de identificação que carregam e o espaço que ocupam. Escolha a personagem de Aquiles porque, além de deslocado e marginalizado pela visão colonial que existe, apresenta uma deformidade no calcanhar que também o exclui das demais crianças angolanas. Aquiles, desde pequeno, era considerado estranho. Passou a ser, cito, o coxo com quem os miúdos gozavam quando chegavam à escola. Nasceu 5 anos antes da independência e, devido à sua condição física e à doença de Glória, sua mãe, seu pai, Cartola, se alienou politicamente e focou na relação familiar e na superação dos problemas pessoais. Com isso, a gente tem um núcleo familiar totalmente descontextualizado e que vive dentro de uma visão ilusória de uma Portugal acolhedora, de uma Portugal que inclui tudo e todos. A cirurgia deveria ser realizada lá antes dos 15 anos, pois esse era o limite para o processo de cura do menino. Sendo assim, pai e filho partem de Luanda 10 anos depois da independência.
vão para Lisboa em busca do tratamento médico do jovem. Lá eles se instalam no bairro Paraíso, que, diferente do nome, reunia pessoas em condições subalternas e desiguais. O que era para ser uma breve viagem acaba se transformando numa experiência duradoura e que vai refletir muito na vida deles, nas relações sociais, nas relações consigo mesmo e com o outro, na qual colocou os sonhos de cura na mesma balança que a dureza da condição dos africanos imigrantes na Europa. Mais do que o calcanhar defeituoso, o ponto fraco de Aquiles também estava na sua condição. Mesmo carregando a língua e uma história rasurada pela presença portuguesa, era cidadão angolano. Para isso, Hall, ao tratar da diáspora do mundo, ele vai dizer que os elementos diferentes não estabelecem uma relação de igual uns com os outros. Eles são sempre escritos diferentemente pelas relações de poder, sobretudo as relações de dependência e subordinação sustentada pelo próprio colonialismo. Então, esses elementos diferentes não têm nada de igual. São diferentes e sempre um vai ser melhor que o outro. E essas relações, ainda cito, permanecem até os dias de hoje. Apesar das promessas de que voltariam para casa, esse retorno não chega a acontecer. E até o fim da narrativa, a única ligação entre eles e Angola eram os telefonemas de Cartola para Glória, as cartas que trocavam e a rápida visita da filha e da neta. A narrativa é uma viagem sem regresso e evidencia os resquícios de um período de subjugação por parte do português. Apesar do período colonial ter finalizado aqui, ainda percebemos sonhuras no processo e nas relações entre portugueses e angolanos. É um processo de redesenhamento e renegociação, onde a balança sempre pende mais para o lado português. Aníbal Quijano é um teórico que aponta para o fato da colonialidade ter sobrevivido ao colonialismo. Ou seja, em outras palavras, mesmo depois de oficialmente superada a condição de colônia, as relações entre e intra-países ainda se orientam nos antigos códigos firmados no período colonial, e são sustentados ainda, na visão do pesquisador, na imposição de uma classificação racial e étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder. Termino dizendo que o texto de Djamila, além de denunciar as injustiças sociais, o preconceito e as diversas formas de violência que permeiam a contemporaneidade, nos convida a refletir sobre a relação existente entre eu e o outro, apontando as diferentes culturas e nacionalidades, o choque entre elas e a consequência desse encontro na vida das personagens. Muito obrigado. Olá, eu sou Rubia Vogt, professora de Filosofia do Colégio de Aplicação da URGS, e neste vídeo apresento o trabalho intitulado A África e o Nascimento da Filosofia na Educação Básica, que compõe a seção 1 da 9ª Semana da África na URGS, promovida pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. Uma das áreas da filosofia é a história da filosofia, a qual acompanha o desenvolvimento da filosofia por meio de uma linha histórica, dividindo a produção filosófica em períodos, dentro dos quais nós podemos localizar os filósofos, os conceitos e os problemas da filosofia. A história da filosofia tradicionalmente reconhece um tempo e um espaço bastante precisos para localizar o nascimento da filosofia. Trata-se aproximadamente do século VI a.C., na Grécia Antiga, e Tales de Mileto teria inaugurado essa tradição. O ensino de filosofia se apropriou da história da filosofia e fez dela um método. Assim, é bastante comum que estudantes da educação básica tenham contato com a filosofia através dessa história que começa lá na Grécia Antiga. A África tem uma contribuição significativa para esse florescer da filosofia na Grécia Antiga. Contudo, essa contribuição é apagada da história da filosofia. Para bem da verdade, a história da filosofia tem outros apagamentos, a exemplo do pouco destaque às mulheres na história da filosofia.
Atualmente, grupos de pesquisa têm se dedicado a fazer este resgate para que tenhamos acesso a uma história da filosofia mais rica e mais verdadeira. Neste trabalho, no entanto, vamos focar na questão da desconsideração da África no nascimento da filosofia. Voltemos então a esse suposto nascimento grego da filosofia. Se algo tão especial quanto a filosofia nasceu no século VI a.C., na Grécia Antiga, é natural que se pergunte o que havia de tão especial por lá e que, por outro lado, não havia em nenhum outro lugar, povo, cultura, que permitiu que a filosofia nascesse e florescesse. Essa hipótese tem um nome, milagre grego. A professora Marilena Chauí nos fala sobre esse milagre no seu livro Introdução à História da Filosofia. Vejamos uma definição do milagre grego. Citação. Milagre porque é imprevisível e decorrente exclusivamente do gênio grego. A expressão milagre grego significa não só que, de modo absolutamente original e espontâneo, os gregos criaram a filosofia e a ciência, isto é, modos de pensar e de intervir sobre a realidade que permaneceram como um legado imperecível para toda a posteridade ocidental. E a ideia do gênio helênico persistiu e chegou à contemporaneidade, a ponto do filósofo Martin Heidegger afirmar: a filosofia fala grego. Contudo, a filosofia, desde o seu nascimento, deve muito à África. Em seu livro O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, o professor Renato Nogueira traz para o Brasil a tese de George James, condensada no título de seu livro, aqui apresentado em livre tradução, Legado Roubado. A filosofia grega é um roubo da filosofia egípcia. Nogueira nos informa, a partir dos estudos históricos anti-hegemônicos de James, que Pitágoras, por exemplo, recebeu sua formação no Egito, tendo depois retornado à sua ilha nativa, onde estabeleceu uma escola e, por fim, migrou para Cróton. Já Tales de Mileto também recebeu sua formação filosófica no Egito Antigo. Nogueira nos explica que, citação, na tese jamesiana, o legado roubado significa que os primeiros filósofos gregos têm uma dívida impagável com os filósofos egípcios, que permaneceram pouco conhecidos e raramente aparecem nos manuais e compêndios de história de filosofia. Fim de citação. Esse é apenas um exemplo do quadro de sistemático apagamento da contribuição da África para a filosofia. Apagamento esse que se perpetua no tempo. Como a história da filosofia é um método consagrado e largamente adotado para o ensino de filosofia, é necessário ensinarmos considerando toda a influência africana, a começar pelo legado egípcio no nascimento da filosofia. Se considerarmos que o espírito filosófico tem compromisso com a problematização da realidade e com a verdade, é urgente trazer a África para a filosofia e para o seu ensino. Faustino de Sousa Oliveira, sou sociólogo e formado em Humanidades. Bem, eu venho trazer aqui um tema que tem denominado o papel das ONGs na defesa dos direitos humanos em Angola, no pós-guerra civil. E trago o caso da Umunga, e do ano de 2002 a 2010. Bem, é de extrema importância, quando estivermos a falar de Angola, né, trazermos a sua realidade temporal, que nos remete até o período de 1960, né, que começou a revolta para que Angola se tornasse independente. E esta revolta foi protagonizada por dois movimentos de libertação, né, que foi a UNITA e o MPLA. Desta feita, em 1975, após o alcance da independência, esses partidos políticos acabaram divergindo ideologicamente. Bem, por seu alinhamento, né, o partido que conseguiu a independência, né, foi o MPLA, e tinha um maior alinhamento à União Soviética, a Cuba, e por consequência a UNITA, né, que é o outro lado da oposição, tem um alinhamento maior com os Estados Unidos e alguns países do Ocidente.
O que aconteceu? Angola foi palco de guerra durante 27 anos, incessante. E durante esse período de guerra, empenharam um papel estritamente fundamental. Como tem algumas zonas, né, onde houve um maior conflito, uma influência do conflito, né, elas substituíram o Estado, levando alimentos, bens de primeira necessidade para aquelas populações. E o que acontece, né, a Angola, né, só se viu livre da guerra no ano de 2002, que foi após a morte do líder da oposição, que tinha como nome Jonas Savimbi. O que aconteceu? Depois desse período, né, houve um alvoroço, né, as pessoas estavam eufóricas para que tivessem diante de uma paz efetiva, né? E com isso surgiram várias organizações não governamentais, né? E com elas a Umunga. O que acontece? A Umunga, desde essa data que nós consideramos como o período da redemocratização, né, tem se confrontado com várias transgressões de direitos humanos, né, que ocorrem dentro de Angola, né? E ela tem como missão institucional, né, ajudar essas pessoas, seja do ponto de vista de advocacia, ou mesmo na promoção de ações, de manifesto e protesto. E o que acontece é que elas têm sido rechaçadas, ou o governo tem se demonstrado autoritário, né, em receber a demanda das ONGs, ou seja, da sociedade civil, né. Não obstante isso, é perceptível que Angola, né, o Estado angolano, né, edificou infraestruturas e criou o cenário para que houvesse, né, os agentes de direitos humanos, criou o Ministério da Justiça e Direitos Humanos e criou várias entidades para a promoção desses direitos. Porém, não se efetiva, ou de acordo com o Umunga, não se ajuizam, não é, aquilo que é dito na Constituição. Porque, por exemplo, não é, a Constituição garante liberdade de manifestação, liberdade de expressão no seu artigo 26 da Constituição de Angola. Mas no que se vê é que quando esses atores não governamentais tentam se manifestar com a sociedade civil, vê-se que há logo um linchamento por parte do Estado. E que isso demonstra uma preocupação, não só a nível nacional, como a nível internacional. Pois bem, desta forma é que nós achamos importante trazer este debate, não é? Para que haja, de facto, uma democracia em Angola e que tais agentes, como a sociedade civil, né, possam demonstrar o seu descontentamento, né, sem que o Estado revide de forma agressiva para com esses agentes. E é isso, peço obrigado e Ubuntu. Bem, obrigado a todos e a todas pelas belas apresentações gravadas e agora apresentadas. Eu quero antecipadamente dizer que essa mesa traz uma particularidade que é ser constituída por trabalhos com temática bastante diversa, né? Tem uma certa unidade entre elas, uma parte tratando de representações, mas outras tratam de questões sociais, filosóficas, de conhecimento. Então, fica difícil estabelecer uma articulação entre elas, mas é possível fazê-lo e eu pretendo estabelecer esse diálogo com os apresentadores e apresentadoras. Estamos vivendo um momento muito complicado e na abertura dessa Semana da África nós lemos uma nota pública em que terminávamos dizendo que celebrar a África era fazer a resistência. E justamente essa resistência que está colocada aí, né? Então, num certo sentido, dá para compreender, né, o que aconteceu, embora não devamos aceitar, né? Sobre os trabalhos, eu quero então cumprimentar a todos e a todos, cumprimentar a Lorena, a Milena, Moisés, Saião, o Vander, a Rúbia,
cumprimentar o Pietro, espero ter lembrado o nome de todos e todas. São trabalhos importantes, se percebe no caso de alguns que estão em andamento, alguns que estão começando a serem realizados, e todos são trabalhos, entretanto, interessantes, que levantam pontos importantes para entender as questões diversas que afetam o continente africano. Então, eu assisti antecipadamente ao vídeo que vocês enviaram, por ocasião das suas inscrições, e mais por essa assistência prévia do que por hoje, que foi muito conturbado, eu pude, então, prestar um pouco de atenção nos vídeos que vocês mandaram, e pensei em comentar com cada um de vocês os seus vídeos, em respeito ao seu trabalho, e ouvir de vocês um pouco mais aquilo que vocês queiram falar hoje. Evidentemente que meus colegas e minhas colegas que estão aqui não são apenas do DEDS, assistiram também os seus trabalhos e vão interferir caso queiram, assim como o Pedro e outras pessoas que estão, a Alexia, que estão presentes, tá? Então eu vou fazer essa primeira rodada de questões, vocês respondem e depois a gente deixa aberto para outras questões entre vocês mesmos, inclusive, que vocês queiram fazer, ou dos colegas que estão presentes com vocês. Poderia ser assim? Combinado. Então, eu vou começar pelo trabalho da Lorena, sobre os sistemas de notação gráfica. Quero cumprimentar, confesso a você, Lorena, que eu não conhecia e não conheço, na realidade, a obra desses dois artistas que você trabalha, e acho importante as questões que você, a partir da orientação do seu professor, levanta na sua apresentação. Os pontos que eu gostaria de te perguntar, para te ouvir um pouco mais, são no sentido de você continuar, né, a desenvolver esse trabalho. Porque quando você traz a obra de dois artistas, né, um angolano, outro nigeriano, colocando o dado da notação gráfica, isso é importante, certamente, a possibilidade de se pensar aí numa perspectiva não colonizada também é importante, mas tanto o contexto da colonização em Angola quanto na Nigéria foram diferentes, né? Colonização portuguesa, outra colonização inglesa, como também, o que eu queria te perguntar e te ouvir um pouco mais, era que você nos falasse sobre os artistas, um pouco mais, até dados biográficos mesmo deles, porque no teu vídeo isso não fica tão evidente. E que pontos em comum seria possível detectar entre a obra desses autores, considerando o fato que eles pertencem a países diferentes e provavelmente se referem a culturas diferentes. No caso do Vitex, em Angola, inclusive, quando você faz a menção ele está recuperando elementos pré-coloniais, né, de culturas pré-coloniais. Que culturas seriam essas? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso também. Por exemplo, eu cheguei a ver alguns trabalhos bem antigos, ainda do contexto colonial, que mostravam sobre certas inscrições em panelas, né, na cultura Chokwe, em Angola e outras culturas. É a isso que está se referindo? Enfim, queria te ouvir um pouco mais nesse sentido. Bom, primeiramente eu agradeço pela atenção que vocês deram ao meu trabalho, que ele está bem no início, ele ainda tem vários furos, eu ainda estou desenvolvendo ele, estou num trabalho de pesquisa, e eu vou tentar responder, assim, em geral, as suas perguntas. Concordo com você nesse sentido das diferenças do processo de colonização, tanto na Nigéria quanto em Angola. No início, eu tinha delimitado só o artista Vitor Teixeira, mas depois eu pesquisei bastante sobre outros artistas que também trabalhassem com essa perspectiva das notações gráficas nas obras de arte, e eu encontrei esse artista que é nigeriano e ele é bem contemporâneo, ele é bem jovem, assim, e está começando a carreira dele atualmente. Então, eu tenho poucos dados biográficos sobre ele, assim, ele tem 26 anos, ele participa de vários coletivos dentro da cultura dele, dentro da comunidade dele, e os dados biográficos que eu tenho mais em mãos, assim, que eu trabalho mais, que eu releio bastante, são o
o do Vintês. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou ler, porque é bastante coisa. Então, ele nasceu em Luanda, em Angola, em 1940 e estudou artes plásticas em Luanda, Lisboa e em Paris, onde concluiu, em 1973, a licenciatura e o mestrado em artes plásticas. Regressou a Angola depois da independência e aí desenvolveu ações de dinamização cultural e se destacou como uma das figuras de realce no panorama das artes plásticas. Então, assim, ele sempre teve esse interlugar, né, que eu acho bem interessante. Ele sempre ia, estudava, depois ele voltava com os trabalhos dele, discutia um pouco mais, depois ia para Paris e ali conversava com outros artistas, e nesse percurso ele perdeu alguns trabalhos dele que eu achei bem interessante. Então ele reformulou alguns desses trabalhos, que eu trabalho com Carrier, dos linóios, né, que são suportes diferenciados, onde ele fazia essas obras e fazia as exposições. Então, quando eu comecei a olhar para essas obras, eu me senti, assim, bem tocada, porque ele mostra bastante a realidade daquele momento, que até uma das apresentações, acho que foi a última, sobre as ONGs, o apresentador pontuou isso, né, sobre essas guerras, sobre as lutas armadas que ocorreram em Angola. Então, ele faz toda essa rememoração no trabalho dele, né, pontuando as lutas, e não só isso, mas como que a população vivia naquele momento. E tem a questão da miséria, das crianças, dos próprios animais, de como eles sofriam com essas dificuldades. Então, os pontos em comuns que eu percebo nas obras de ambos, né, o Obinaense muito contemporâneo, mas o que liga ele à arte do Vintês, nesse sentido, é essa preocupação de delimitar essa notação gráfica, que é a Nizib. A Nizib, ela é uma notação que ela está quase desaparecendo, né, dos estudos, poucos estudos sobre isso. Inclusive, no filme Black Panther, aparece ali, né, no livro que ele abre, não sei se vocês conhecem, mas ele abre, e ali aquela língua que ele utiliza é a Nizib. E é justamente nesse sentido que ele vai pensar, colocar essas notações no centro artístico contemporâneo, para rememorar justamente isso, para trazer para o centro essa discussão dessas diversas comunicações que haviam antes do processo colonizador. E na obra de Vintês, ele traz isso também, as diferentes formas de comunicação que haviam em Angola antes da colonização. Uma coisa interessante no trabalho, na verdade, nessas notações gráficas, é que elas eram oralizadas, então se perdia muita coisa, né, ao longo do tempo. Então, fazia parte da memória daquela população. Quando o Vintês traz isso para as obras dele, tem essa questão do que foi transformado ou foi mantido naquelas obras, né, de simbologia, do cuidado que ele teve de deixar da forma que eram, né, porque vai se perdendo muita coisa. Bom, e sobre as culturas pré-coloniais, realmente esse é um ponto que eu estou estudando, que eu estou desenvolvendo, porque é muito delicado você falar desse processo, né? Eu ouvi um dos apresentadores falando também sobre isso, né? Esse cuidado que a gente tem que ter de falar de um lugar que eu não tenho a proximidade, eu não conheço, né? Na sua forma mais essencial, digamos assim. E nas falas hoje do evento, eu percebi que eu preciso realmente conhecer, estar neste lugar para falar com um pouco melhor, não com propriedade, porque eu nunca vou ter propriedade para falar sobre nada, mas nesse sentido, né, de conhecer, de vivenciar essas culturas que são tão distintas, são tão diferentes para mim, né, enquanto brasileira. Então,
seria isso. Muito bem. Então, só como sugestão, caso você, para a continuidade dos seus estudos, talvez, inclusive no caso do artista nigeriano, e quando você faz referência ao Nzibi, talvez uma aproximação mais articulada fosse com os símbolos Adinkra, da cultura Akan, que embora não seja a mesma coisa, mas estão mais próximos, pertencem ao mesmo universo linguístico, de uma família linguística mais próxima do que a área Banto, que você está colocando quando traz o Vitex de Angola. É um exemplo, tá? Mas o que eu te sugeriria é que você ficasse num deles só, e justamente fizesse essa imersão que você percebeu que será bom fazer, e eu concordo que realmente seria bom fazer. Mas parabéns pela vontade, pela aproximação e pelo diálogo que você estabeleceu aqui. Eu gostaria agora de, na continuação, ainda nessa primeira fase, se os colegas ou as colegas tiverem alguma questão a colocar para a Lorena ou outros, podem fazê-lo, eu não quero monopolizar o diálogo, tá? Mas só que eu entendi que o meu papel aqui era um pouco isso, inicialmente, pelo menos, dar esse retorno, né? Mas eu vi algum elemento de aproximação pelo grande assunto nos trabalhos da Rúbia e do Moisés, embora sejam trabalhos que estão tratando de momentos bem diferentes, a Rúbia pensando Egito Antigo e Grécia Antiga, o Moisés pensando em Bacia do Níger, num período muito mais avançado. Mas há um ponto em comum aí, que é a questão do conhecimento africano, do conhecimento estabelecido, né, e vertido em forma de texto, ou numa forma sistematizada de se refletir sobre a sociedade. Então, para a Rúbia, eu gostaria de pedir, né, que ela pudesse nos falar um pouco mais do passo seguinte que você ou o seu grupo pretende dar no trabalho, porque no vídeo você mostrou muito bem, a partir da obra do Renato Nogueira, da obra de interpretação do Renato Nogueira, a crítica, né, a essa suposta base grega da filosofia, mas o que talvez a questão que fica é saber se o problema é de fato com os gregos antigos, que nem se viam como gregos, na verdade, somos nós que atribuímos para eles essa identidade, ou se o problema é de quem atribui para essa Grécia uma unidade, uma identidade que efetivamente não tinham, associando com uma cultura ocidental branca. A obra do Martin Bernal, chamada The Black Athena, né, Atenas Negra, mostra isso, que essa associação da Grécia numa perspectiva ocidental branca data mais do século XIX para cá. Então, a questão seria essa, seria, talvez, que passo seguinte vocês pensam dar em direção ao Egito? Em direção a esse Egito e a essa tradição egípcia, efetivamente, que é anterior, né, à Grécia. Seria essa a questão que eu colocaria para a Rúbia. E para o Moisés, num sentido parecido, mas numa perspectiva bem diferente, como ele vê a questão do processo de arabização, quer dizer, justamente de uma tentativa de aproximação com uma referência árabe a partir das crônicas que são africanas e muçulmanas de Timbuktu, que ele nos trouxe aqui também a partir do conceito de biblioteca islâmica. Seria mesmo isso. Que interferência teria essa ideia árabe na biblioteca islâmica? Se ele chegou a pensar sobre isso. Então, seriam essas questões que eu colocaria para eles dois. Até para deixar mais aberta a discussão, alguém teria questões para colocar para a Rúbia ou para o Moisés? Se tiverem, se manifestem também, que aí eles já respondem. Acho que por enquanto não, então. A pessoa ainda está indo em choque lá do acontecido. Então, fica com a palavra a Rúbia e o Moisés e tragam, né, o que vocês pensam a respeito do que eu conversei com vocês. Boa noite. Bom, primeiro, eu estou em choque. Estou bem abalada. Nunca tinha vivenciado assim, a gente sabe, né? Mas nunca que eu tivesse presente na sessão, assim. Lamentável, né? Lamentável. Nós todos, Rúbia, mas fica tranquila aí que agora a gente
está num espaço mais seguro, a gente imagina, mas é nós todos, tá? A gente só tem de desculpas. Lamentar, né? Não, as desculpas não são nossas, que isso. Exato. A gente não tem nada a ver com isso. José, eu até não lembro se tu não fez uma parceria conosco na EJA. Estou feliz de te reencontrar. Sim, com certeza. Dei aula lá no EJA do Colégio de Aplicação, sim. Isso, que bom te reencontrar. Legal. Bom, primeiro, assim, o que eu gostaria de compartilhar, né? É a primeira vez que eu estou participando da semana, estou bem contente, aprendendo bastante. O meu trabalho é um trabalho simples, despretensioso, assim, e para falar um pouco também, assim, da trajetória de formação, né, porque a gente numa aplicação trabalha muito com formação de professores, recebe estagiários e estudantes, e se preocupar com essa formação em que a gente encontra ainda, né, por exemplo, no livro didático, que vai chegar na educação básica, essa visão de história da filosofia que começa num lugar e que faz, então, esse apagamento, né? Então, a preocupação de colocar isso. Então, eu já dei aula falando isso, a filosofia é grega, foi assim que eu aprendi, né? Ela é eminentemente grega e tal. E aí, depois, tu vai estudando, sabendo outras coisas, e aquilo começa a te incomodar. A ponto de também hoje, assim, me incomoda quando, sim, são saberes, né, outras sabedorias, não, por que não também conhecimento, porque tem não que saberes, né, não sejam importantes, mas são colocados numa escala de valor em relação a os gregos, né, ocidentais, nessa criação de gregos ocidentais, né, nessa criação ficcional de gregos ocidentais, então eles, né, ficam com o conhecimento, com a criação da ciência, né, e os demais têm coisas muito interessantes, mas que não é isso, não é conhecimento, né, então, assim, são outros saberes, né, e isso tem muito a ver dentro da filosofia que se preocupa também, né, com tipos de conhecimento, senso comum, etc. Então, acho que o primeiro é colocar que, né, questionar esse nascimento, e a filosofia é se vamos chamar assim como, sei lá, um produto humano, uma manifestação humana, que não tem como tu localizar exatamente o nascimento dela. A gente tem, óbvio, né, um momento muito rico na Grécia Antiga, de forma alguma é negar isso, e que historicamente ganhou muita relevância, né, os holofotes virados para lá, mas que a gente tem que fazer um trabalho de resgate e de buscar a filosofia que há em tantos outros povos, lugares, momentos da história, culturas, enfim. Então, por isso que eu também citei o caso das mulheres, que é outro grande problema da história da filosofia, que é outro apagamento, né. Também para fazer justiça com a verdade, né? A filosofia se preocupa com a verdade, então não pode ela própria contar uma história que não condiz. E aí, para finalizar, assim, a minha intervenção, eu acho que bom que a Desi está aqui, a Desirê, né, que ela está fazendo alguns estudos bem especiais, né, a gente precisa trazer, então, esse conhecimento, né, que é egípcio, para a sala de aula. E um dos pontos que a gente tem mais, assim, avançado e desenvolvido no sentido de já estar à disposição para os professores, a gente tem artigos, né, a gente tem produção em cima que nos embasa, porque esse é um outro grande problema, né, ter acesso aos materiais, por exemplo, a questão do requete, da justiça, né, então trazer como toda essa questão, tudo isso que é tão marco da filosofia grega, as reflexões sobre ética, né, sobre o que é o certo, errado, justo, injusto, enfim, né, que elas têm uma fonte, meu vídeo para por causa da bateria, que elas têm uma fonte egípcia, né, e aí buscar como era esse conhecimento, né, buscando semelhanças e diferenças sem problema nenhum, né, mas trazer então o que se produzia nesse Egito antigo. E aí a dificuldade que a gente tem que superar é a produção, a disponibilidade de materiais acessíveis aos educadores da educação básica. Se me permite só um rápido comentário, o próprio professor Renato Nogueira tem insistido nesse caminho, e tem alguns orientandos dele que estão agora nesse momento de ir para esses sábios egípcios, ou para esses filósofos egípcios, enfim, para esses detentores de conhecimento. Tem um orientando dele que tem trabalhado, por exemplo, com o Ptahhotep, que eu estou colocando aqui no bate-papo, e quer dizer, está começando a surgir dissertação de mestrado, materiais, esse é um passo importante
de fato, concordando contigo. Porque o conhecimento, porque talvez o debate seja deslocado da filosofia. Porque enquanto ficamos na filosofia, ainda é a referência desse marco grego, que de qualquer maneira sempre vai estar precisando ser descentrado, né? Então a questão seja acabar com essa noção de centro, de qualquer maneira, né? Mas muito interessante, parabéns pelo trabalho, pelo grupo, a Desirê também aí presente, e acho que é isso. O que tem que ser feito é avançar, né? E é por aí. Depois nós vamos abrir de novo espaço para vocês comentarem mais, caso queiram. Mas pensando, enfim, na continuidade, Moisés, quanto a você, você tem alguma... Desculpa, só deixa eu avisar que 20h30 eu dou aula, então eu fico até 20h29, daí eu me retiro. Entenderemos perfeitamente. Moisés? Então, a arabização, compreendendo como um processo diferente da islamização, eu acho que eu não consigo ainda pegar, digamos, muitos pontos em que isso não vem associado, porque é um contexto onde já havia se formado uma elite muçulmana e que claramente buscar, referenciar uma ascendência árabe era um modo de garantir prestígio. Mas eu acho que isso vem muito mais por influência do Islã mesmo, por ter sido a terra de origem da religião toda que estava estabelecendo ali. E enfim, como eu disse na apresentação, na crônica mesmo, o cronista ele atribui a ascendência do Iêmen ao fundador da primeira dinastia, né? Ele escreve no idioma árabe também, é uma incorporação do elemento árabe, não necessariamente islâmico, mas chega através do Islã. E também acho que, como posso dizer, eu tenho estudado mais aspectos sociais ultimamente desse contexto, e eu tenho percebido isso, que existe meio que uma cisão na cidade entre indivíduos identificados com os povos mais ao sul, que a gente compreende como negros, e com os do norte, mais identificados com o norte do continente africano mesmo. E esses povos, sim, mais arabizados, né? Até acho por uma influência mais longeva dos contatos com a expansão muçulmana. Então, há uma certa forma de usar isso para reforçar o status dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, a vertente de pensamento islâmico, de interpretação da lei, que mais vigora nessa região é aquela que respeita mais o costume local. Então, acho que nesse sentido mesmo, a arabização, ela, digamos, ela acaba sendo também mais fraca por isso, pela forma de interpretação das leis e dos direitos em contato com outros costumes, ela acaba, acho que, ficando um pouco mais imperceptível, pelo menos, nesse contexto específico. Moisés, explicando por que eu coloquei a questão, é que no teu vídeo fica muito interessante a colocação que você faz da escrita ser em árabe com um pensamento em Songhai. Aí você coloca o dado entre a cultura local e essa visão, entre aspas, universal, numa perspectiva árabe, muçulmana, né? Então era nesse sentido, era a capa árabe dentro com essa tensão que está sempre evidenciada a partir das culturas locais. Então isso é muito rico, muito interessante. A minha questão era no sentido de você explorar esse ponto. E você explorou, quando você fala do Maghreb. O Maghreb não está na Arábia, mas tem uma arabização mais forte, né? Que está sendo colocada aí. Muito interessante. E, na verdade, também bem recentemente eu achei aqui um livro que trata um pouco sobre essas tradições locais de oralidade, de transmissão de conhecimento, só que eu ainda não parei para ler ele, mas que fala sobre o griot, o escriba e o novelista. Então, acho que a partir disso aí, conhecendo mais os elementos locais, eu consiga, digamos, perceber melhor o que vem do árabe, o que já existia na região, entende? Então, para facilitar, perceber a contribuição de cada grupo cultural que estava se misturando ali,
Então, porque até agora eu tenho muito conhecimento teórico sobre cultura árabe e islâmica, mas um pouco ainda sobre o local. E aí agora estou vendo que eu estou incrementando mais essa área que estava meio deficitária na minha interpretação. Tenho buscado mais coisas nesse sentido. Alguém teria alguma questão a ser colocada para o Moisés? Vou seguir, então, aqui com o trabalho da Milena Sampaio. Cadê a Milena? Ela está por aí? Aqui. Tá. É que tem um número limitado de quadradinho, eu não estava te vendo. Bom, parabéns também, Milena, pelo seu trabalho, como os cumprimentos dados aos demais colegas e às demais colegas, e te cumprimentar e dizer que é um trabalho que vale a pena realmente ir adiante, é um trabalho bonito, importante, que está insistindo. Você vê, nós tivemos aqui, por um lado, o conhecimento escrito, né? A tradição escrita muçulmana, egípcia. Você nos traz a questão das notações gráficas, né? Que a Lorena nos trouxe. Você nos traz a questão dos panos, né? Os tecidos, a panaria, que é, de fato, muito interessante. Mas, no caso do teu trabalho, aí eu tenho uma sugestão a te fazer de revisão que pode te ajudar. Você leu a obra do Antônio Carreira, que é uma obra importante sobre panaria cabo-verdiana, embora uma obra ainda comprometida com uma visão colonial, né? O Antônio Carreira foi um intelectual importante dentro de um contexto colonial, então tem um elemento ainda de exotismo na obra dele, de essa leitura etnográfica de fora, que vale a pena tomar cuidado, mas não, evidentemente, não é para desprezar essa obra, que resulta de uma pesquisa, de uma aproximação durante muito tempo com esses povos. Só que tem um dado que talvez, não sei se foi a tua leitura ou é uma questão colocada por Antônio Carreira, mas eu acho que é a tua leitura. Quando você nos diz no vídeo que aqueles povos tinham vários contatos, inclusive com a cultura muçulmana e tudo mais. Não. Na realidade, as ilhas de Cabo Verde eram desabitadas quando os portugueses chegaram. Isso é muito importante, faz toda a diferença para o teu trabalho. Sendo desabitadas, elas foram ocupadas por portugueses e por escravizados levados para lá da Guiné. Então, na verdade, me parece que o que ele está falando é para a Guiné. E ele está falando para a Alta Guiné, para os povos da Guiné. Ele está falando para os balantas, bijagós, enfim, pepés e vários outros povos da Guiné. A grande questão da panaria cabo-verdiana parece-me que passa a ser justamente essa, porque é uma expressão cabo-verdiana, mas que se constitui como resultado da interação de culturas várias da Guiné. Talvez seja esse um ponto importante para você avançar, porque os panos da Guiné são muito famosos, inclusive a expressão, né, panos da Guiné, tem toda uma questão da fabricação, do estilo dos panos da Guiné, e inclusive do tingimento, principalmente com nós de cola. Então tem todos esses elementos que certamente vão para Cabo Verde. Então perceber essas interações é importante para você entender a identidade cabo-verdiana. Mas seria preciso ver aí qual a parte africana e qual a parte também da elite portuguesa que se vai colocar em Cabo Verde desde o século XV, XVI, XVII, XVIII. Então, essa é a complexidade de Cabo Verde, né? Que é esse lugar de encontro de povos, mas tem elementos de subordinação que estão colocados e de expressões que são muito interessantes, como expressões de resistência. Então, talvez seja esse um ponto para você pensar dessa panaria, ou desses panos, como expressão de uma identidade. Que identidade africana é essa? É uma identidade constituinte, interessante, mas que está marcada nessa diversidade, que valeria a pena você, talvez, perseguir. Na minha opinião, foi como eu ouvi, né, o vídeo que você nos enviou, tá, Milena? Sim, professor, até no momento que eu pesquisava, foi por conta de eu ter um orientador que já esteve lá, então ele pôde me trazer materiais, porque ao início eu pesquisava a panaria africana como um todo, então eu fui afunilando e eu precisava de alguém que pudesse me guiar, né? Então, quando eu vou para o mestrado, ainda já surge essa indagação de que se eu continuaria em Cabo Verde, né? Por a gente não ter tanto referencial material,
de referencial, e a primeira coisa que eu tinha era Antônio Carreira com Panaria Cabo-Verdiana e Guinense. Então, quando eu falo, né, dessas influências, de certa forma influências que foram trazidas, né, no manuseio não só do plantio, da colheita e também da fabricação nessas estruturas de grafismo, né, das estampas. Então, acho que por conta disso pode ser que não tenha sido compreendido bem, né, mas era essas influências árabes e indianas também que a gente estava fazendo um contato com o meu orientador, conversando sobre isso. Então, é muito importante, eu achei muito legal que o professor apontou, anotei muitas coisas e vou refletir sobre isso, sim. Muito obrigada, professor. Eu te agradeço. Algum outro comentário, enfim, algum ponto que vocês gostariam de ouvir da Milena? Bom, quando terminarmos, aí a gente volta numa rodada geral, inclusive entre vocês mesmos, né, e mesmas. Eu passo para o trabalho do Wander Oliveira sobre as ONGs, né, em Angola. Wander, eu não consigo vê-lo, mas ele está aí, né? Eu vi as postagens dele ali agora há pouco. Isso. Ok, Wander, consigo. Sim, muito bem. Ok, Wander. Obrigado também pela sua apresentação. Você está falando de Angola ou você está no Brasil, Wander? Não, estou no Brasil. Falo agora do Ceará, Fortaleza. Ah, você está no Ceará, na Unilab? Isso. Ah, muito bem, Wander. Então, obrigado também por sua comunicação, que nos traz uma questão contemporânea muito importante, do ponto de vista de pensar o político, não só em Angola, mas na área centro-africana nos dias de hoje, né, que é o dilema tenso entre Estado e sociedade civil. E esse dilema tenso tem que ver, em parte, com formas e heranças do colonialismo e, em parte, com formas de composição de poder. O Achille Mbembe, no livro, desenvolve um conceito que eu acho importante de pós-colônia, não pós-colonialismo, mas pós-colônia, pensando a pós-colônia como uma forma de Estado, justamente em que a participação da sociedade civil tende a ser limitada, né, onde as expressões do poder são mais acentuadas. O que eu queria te perguntar, Wander, era, pensando na questão das ONGs, né, que você, sobretudo no caso que você nos traz, sobre os vínculos que você observa nessas ONGs no âmbito internacional, quer dizer, como que, do ponto de vista internacional, essas ONGs se articulam, ou não. Estou pensando em Portugal, estou pensando em outros países, enfim, elas têm apoios, têm interlocução. Como é que queria que você comentasse um pouco mais nesse sentido? Obrigado. Boa noite. Não sei se conseguem ouvir-me perfeitamente. Pronto, eu queria agradecer, né, por poder participar, por poder sair, né, do meio universitário, da Unilab, na qual eu estava já acostumado, né, e para conversar, né, com mais pessoas e pessoas com pensamentos até um pouquinho diferentes. Demais, a Umunga, né, que é a organização não governamental que eu trago, né, ela tem vínculos com alguns parceiros internacionais, né, já no desenvolver do meu projeto, porque eu fiz o projeto de pesquisa no bacharelato, né, e desenvolvi na licenciatura, né, e aí já pude fazer a pesquisa, aprofundar a pesquisa. Então, nós tivemos alguns resultados, né, e neles eles apresentam uma dificuldade também, né, tanto nos seus documentos, né, em demonstrar quem são os seus financiadores. Isso foi um dos maiores problemas que a gente teve no desenvolver dessa pesquisa, porque há muita dificuldade, principalmente quando se fala em direitos humanos em Angola, né, de conseguir tanto materiais documentais, né, como também entrevistas com esses atores, né, porque eles tendem a controlar aquilo que se diz, né?
Desta feita, nós conseguimos observar que a Umunga tem parceiros como no Canadá, ou como é que eu posso dizer, algumas entidades, né, que eles não quer dizer, que eles não tendem a demonstrar quais são o seu apoio com medo de algum tipo de linchamento, né, ou com medo de perder esse apoio. O que é que nós notamos também? A Umunga, ela tenta, de alguma forma, né, para ter uma melhor ação, se aproximar ao Estado. Né? Nessa tentativa de se aproximar ao Estado, ela foge um bocadinho daquilo que nós podemos ver que é a sua autonomia, né? E sendo assim, também ela faz com que alguns atores, alguns parceiros internacionais, como a Cruz Vermelha, como outras entidades também, né, que deixem de apoiar e deixem também alguns parceiros que saem da Angola, né? Eu vou puxar aqui uma parte do texto para que eu possa esclarecer melhor, se me permitem. Né? Pronto. Como eu ia dizendo, né? Tem alguns atores que elas não conseguem, que elas não apresentam de facto na nossa pesquisa, mas nós tivemos uma entrevista, né, com um dos membros da Umunga, já no decorrer do trabalho, né, e que ele realçou alguns aspectos, né, que nós achamos relevantes, que tem a ver com a impossibilidade documental, né, de nós apercebermos quem são realmente seus financiadores, quem financia os seus projetos, que eles deixam a desejar, né? Que eles dizem superficialmente sobre a Cruz Vermelha, sobre o Banco Mundial, sobre algumas entidades, né? Que financiam as suas ações, né? Mas não deixam claro, não conseguimos achar documentos na internet, né? E algumas informações que a gente se baseou foram mesmo nas entrevistas que a Umunga pode conceder no nosso trabalho. Penso que é mais ou menos isso, né? Wander, muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa, e faço votos que você a leve a bom termo, porque insistir nos trabalhos de ações da sociedade civil talvez seja o passo seguinte que é preciso ser dado dentro dos estudos sobre o político nas sociedades africanas. Muitas vezes a ênfase acaba recaindo muito no Estado, que é justamente esse Estado que está pouco predisposto a dialogar, a aceitar e, inclusive, tolerar, né, a dissidência, tolerar a crítica, ou tolerar, inclusive, contribuições que vêm do campo político. Então, parabéns, faço votos que você tenha sucesso com a sua pesquisa, que tem também aí já o dado da relevância de estar lançando informações, trazendo para o debate aquilo que os detentores do poder pretendem manter à margem, né? Tá? Eu gostaria agora de conversar a partir do trabalho apresentado pelo Pietro Pacheco, também te parabenizando. Vocês ficaram por último, eu tentei articular a fala um pouco em ordem cronológica, né? E os seus trabalhos estão trazendo obras, um debate mais contemporâneo, daí então essa demora em chegar até as questões que vocês levantaram. Pois é, Pietro, acho que a tua apresentação traz uma reflexão muito interessante das possibilidades que pode ter a partir da obra literária, né, da construção literária, do simbólico, né, e de certa imagem colocada a partir da literatura angolana, e no quanto que o dado colonial está presente, né? Então,
reflexão com o Wander, anteriormente nós chamávamos atenção sobre isso, um pouco também na apresentação da Milena. No teu caso, me parece que isso fica bem mais evidente na apresentação. Bom, já o dado aí do nome da criança, né, Aquiles, e a questão do calcanhar, fica evidente que essa literatura como possibilidade de crítica é algo que se evidencia. O que eu queria colocar para você, para te ouvir um pouco mais, e como eu queria que você falasse um pouco mais do trabalho em si, até onde ele está feito, se ele está feito, se você pretende levar adiante, o que você pretende fazer, porque me parece que, se nós pensarmos a obra da autora que você examina, com as questões levantadas pelo Wander na apresentação dele antes, nós temos aí duas maneiras de olhar para Angola que parecem dizer respeito a países diferentes. Porque numa, o problema, por mais que tenha um elemento de herança colonial, é contemporâneo e tem que ver com elites políticas, né? E no texto literário, me parece que o deslocamento de Angola para Portugal recoloca o problema da colonialidade ou da colonização, mas fora de Angola. Então, o que eu queria refletir um pouco contigo é o quanto que as opções da autora da obra que você examina refletem ou não esse debate que a gente está levantando aqui. Porque, por exemplo, o dado do calcanhar de Aquiles. Nós tivemos uma apresentação aqui hoje, nessa mesma sessão, um trabalho falando da filosofia grega e tudo, e avançar disso, e voltar para o Egito, mas estamos aqui, calcanhar de Aquiles, mitologia grega, né? Num texto vindo da África, né, do angolano. Então, não é nem a questão da branquitude que está colocada aqui, é uma questão na própria África. Mas são elementos para pensarmos. Por que o mito grego, né? Por que o mito grego, o referencial grego colocado aqui? Eu fiquei pensando, por exemplo, me aproximando um pouco do trabalho apresentado pelo Moisés, embora fora do contexto muçulmano, pensando em termos da África Ocidental, outros referenciais de herói que podiam ser colocados, como Sundiata Keita. Sundiata Keita, que é um herói fundador, é um herói guerreiro também, mas que na infância é uma criança paraplégica, né, que não pode andar. Então, todo o problema do calcanhar de Aquiles que se coloca aqui para a criança, também se colocava para um Sundiata criança, mas numa perspectiva diferente, entende? Então, tem escolhas que são feitas. Quem somos nós para questionar as escolhas de escritores ou escritoras? Então, não é isso que eu estou questionando. Mas, para a nossa reflexão, o que eu queria que você comentasse um pouco mais é como é que você vê a produção literária como criação de uma elite intelectual, de uma elite que, de alguma maneira, vivencia Angola, vivencia efetivamente os problemas de Angola, mas que estão projetando, talvez, numa relação com Portugal. Hoje, Portugal está numa situação quase que de dependência econômica em relação a algumas pessoas, pelo menos de Angola, pelo menos a Isabel dos Santos, né? A rainha de Angola, ou a princesa de Angola, como se fala, e não só ela. Então, temos aí um elemento de crítica, ou autocrítica, talvez, eu não sei também se é válida a questão que eu estou levantando para você, até porque nós estamos tratando de um texto literário, não é uma obra de interpretação histórica ou sociológica. Então, apenas foi uma forma que eu encontrei para poder te ouvir um pouco mais e como é que você pensa sobre tudo isso, tá? Okay. Muito obrigado, professor, pelas colocações. Eu sou apaixonado por todos os trabalhos aqui e anotei várias coisas. Eu saí do mestrado, onde eu analisei uma obra literária, sou da teoria da literatura, mas minha primeira formação é em história. Então, no mestrado eu consegui trabalhar com o Lobo Antunes, que ele tem uma obra até que As Pedras Estarem Mais Leves que a Água, onde tem a questão do filho preto e da deslocação do indivíduo deslocado fora do seu meio, e o quão influenciador ou não isso pode ser na construção da identificação dos indivíduos. A Djamília caiu para mim num grupo de pesquisa de literatura portuguesa e
e de literatura africana de expressão portuguesa. E eu me apaixonei pela autora porque ela dialoga também, ela traz a questão de um filho que, num primeiro caso, no caso do Lobo Antunes, ele é uma criança que é raptada por um soldado e criada como um português. E na questão da Djamila, então, é um pai e um filho que saem de Angola em busca de um tratamento, mas ambos evidenciam essa questão dos resquícios que ainda sobrevivem, sabe, dentro da história, tanto de Portugal quanto de Angola. Eu até anotei algumas coisas, como alguns conceitos trabalhados bastante na literatura de colonização e colonidade, né? Que a colonização foi um período em Angola até 74, mas a colonialidade é algo que persiste, que é anterior e que vai permanecer ainda, nem que seja em conceitos, em frases, no próprio preconceito, porque apesar de ter uma língua, apesar de falar o português, apesar de ser colonizado por um português, isso não é português. E o professor Carlos Reis, ele vai falar que essa produção, a história dos que foram vencidos, entre aspas, está sendo contada agora e que está recolocando de novo em debate. Porque o que a gente tinha? A gente tinha a visão do português sobre a África, a gente tinha a questão, então, da literatura portuguesa, colocando aquela visão do, nós somos os salvadores, nós somos os que vamos modernizar, a gente vai, sabe? E agora não. Agora a gente está vendo um movimento contrário, onde as outras vozes estão sendo escutadas. A Djamila, ela atualmente mora em Portugal, mas ela nasceu em Luanda. E a família dela viveu dentro desse período de dos retornados, dos angolanos que ficaram, das revoltas, porque ela nasceu em 84, então estava acontecendo a Guerra Civil em Angola. Então, ela problematiza toda essa questão, sabe? Do quão Portugal não é tudo isso, sabe? Não é esse Salvador. E o quão ele deixou a Angola. Ok, somos agradecidos pela língua, mas a gente, sabe, quer ter voz. E eu vejo que tem se premiado muitos escritores fora do circuito europeu, assim, que estão criticando e que estão colocando em xeque de novo. Ok, houve uma presença portuguesa, mas ela foi 100% positiva, sabe? Porque quando tu coloniza, tu tem um certo apagamento da memória, não total, mas parcial. Muita coisa se perdeu, e agora com escritores como Djamila, com a própria... Ai, meu Deus, não fugiu o nome dela. Mas eu vou lembrar. Eles estão trazendo essa construção imagética, sabe? Porque a literatura angolana é muito oral ainda, sabe? E contar sobre ela, registrar ela, é uma forma de mostrar assim, não, a gente tem algo. A gente tem uma obra, a gente tem uma literatura relevante, a gente tem mitos, a gente tem coisas que precisam ser passadas, sabe? Porque até no próprio caso do nosso brasileiro, sabe? O quanto existe a influência portuguesa, mas existe uma muito maior importância dos africanos na questão da culinária, na questão das cantigas, na questão da cultura. Então, sabe, isso já acontece no Brasil, essa questão de trazer, deveria ser mais trazido, né? Muito mais, mas já se tem esse debate, enquanto em Angola, recém está começando dentro da literatura, sabe? Eu vejo, agora respondendo a sua pergunta, desculpa, eu fui vindo raciocínio, que como eu vejo a produção enquanto criação de uma elite, eu vejo que sim, é uma criação de uma elite que problematiza uma história e uma literatura muito delimitada e que faz só uma visão, só um lado, sabe? O lado do mais forte, o lado do que colonizou, o lado do que, eu sou moderno, antes de vocês eram tribais, vocês têm que me agradecer. Não é assim, sabe?
Existe uma história que foi apagada, existiu uma história que precisa ser recontada, reconstruída, reconstituída, e eles estão fazendo muito bem, assim. Ela ganhou tanto que essa obra ela ganhou o Prêmio Oceanos, que é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa. É isso. Obrigado, professor. Eu aqui agradeço, Pedro, pelas suas considerações. O meu papel aqui, eu imaginei que era esse, que era te incentivá-los e incentivá-las a conversar um pouco mais, era nesse sentido. Só uma coisa, o senhor falou, trouxe qual o herói? O senhor pode digitar para mim o que o senhor falou? Eu vou digitar aqui no bate-papo, mas enquanto isso, eu deixo aberto para questões trocadas entre os apresentadores e apresentadoras ou entre as demais pessoas que estejam presentes. Se houver questões, pode acionar o microfone e fazê-las. Boa noite, mais uma vez. Eu queria perguntar para o Vander o nome? Não queria falar errado seu nome. É Vander o nome dele? Do apresentador? Ele está escutando? Vander. Sim, ele está. Deixa eu ver. Queria falar mais alto. Do seu trabalho, eu não tive a oportunidade de ler, mas eu fiquei bem curiosa para saber mais sobre a questão que você traz. E eu fiquei pensando sobre a questão das ONGs que são religiosas, de parte religiosa no contexto de Angola. E eu queria saber se você tem algum dado, alguma informação, como que se dá a participação das ONGs religiosas no âmbito da cultura, como que é esse contato deles na sociedade angolana, como é essa participação deles? Obrigada. Certo, Filipe, né? Bem, a Angola, né, como eu havia explicado, teve uma posição que eu considero que foi de muita disputa, seja a nível nacional como a nível internacional. Não é porque houve, por parte, né, da divisão da Angola, tentou-se dividir Angola, e era atrolado, na época de guerra, né, até os atores não governamentais. Né? E uma das ONGs que teve um papel fundamental, que tinha autorização para estar em Angola, era a Cruz Vermelha Internacional. Ela desempenhou um papel fundamental, mas há contradições que diziam que ela também não só tinha o papel de ser uma organização não governamental internacional, não só vinha com ajuda humanitária, mas também vinha com outro tipo de situações que sejam armamentos, para beneficiar um dos lados. Então, há essa ambiguidade. Mas somente depois, até que já que eu trago a Omunga, antes dela surgir como uma organização não governamental, ela surge como um centro cultural. Centro cultural, ela nasce em Benguela, Benguela é do sul de Angola, que ela nasce como um centro cultural para que abraça este lado cultural, para trazer um pouco de esperança no povo, um pouco daquilo que é a nossa cultura, a musicalidade e outras ações que elas podiam desenvolver naquela altura. E somente depois, é que ela se consagra, já com o advento da paz em Angola, é que ela se consagra, ou melhor, com o advento da paz em Angola, é que ela se consagra como uma organização não governamental, ou seja, como uma ONG, de caráter específico. Mas antes disso ela veio como um centro cultural, o Cutuca Apave, que tem um significado que não me vem à cabeça agora. E eu queria só complementar também, quando o Pietro trouxe a questão da colonização em Angola, é que é o seguinte: os atores, a elite que tomou, queria só contribuir, a elite que tomou a independência em Angola, de alguma forma foi formada em Portugal, ou seja, saiu da casa dos estudantes do Império, que foi fundada em 1944 com o objetivo de que aqueles líderes saíssem de lá para perpetuar
a colonização, que não era, na altura já nem era chamada de colonização, né, mas era considerado como ultramar, né, tanto que até o sociólogo, né, Gilberto Freire traz essa indicação na sua obra sobre o ludotropicalismo, né, o mito de que Portugal tinha uma colonização diferente, que não eram colônias, né, que os povos viviam em harmonia, que não se consagrava com a realidade. Ou seja, no terreno já haviam confrontos entre aquilo que a gente pode chamar as massas, né, entre os camponeses para com os portugueses. Né? E só quando há esse boom, né, que já havia a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, já havia como é que eu posso dizer, uma pressão internacional, né, para que Portugal libertasse as colônias, mas Angola teve um papel diferente porque os portugueses tinham, como é que eu posso dizer, uma ligação com o povo angolano que pode ser visto até agora. Por isso que quando é tomada a independência, né, por via da luta armada, que foram 12 anos, né, de luta contra o colonialismo, né, quem toma a independência são aqueles que os portugueses diziam que tinham a cultura portuguesa, que já eram os civilizados, não é? E daí o que aconteceu foi que eles preferiram, né, continuar com a cultura e a língua, porque sabemos que a língua e a cultura têm um papel fundamental, né, na sociedade. Então, eles, quando tomam a língua portuguesa e a educação portuguesa, né, após a independência, eles meio que legitimam a continuidade de um tipo de colonização, mas não a colonização do outro, né? Agora é a nossa colonização, né? Por isso é que no meu trabalho, né, eu trago, não foi pontuado, mas eu trago uma perspectiva, não houve uma distinção entre o que é o governo e o que é o Estado, né? Porque o Estado, naquela altura, né, o partido, o MPLA, né, que tomou a independência desde 1975, é que governa até hoje. E, de alguma forma, eles governaram, né, com apoio de Portugal, tanto na independência como na conquista da paz. É isso que eu queria trazer como contribuição. Se me permite, só estabelecendo uma mediação nessa discussão tão interessante que apareceu, acho que a palavra, evidentemente, é do Pietro, ele já se manifestou a vontade de falar, mas só pedir como motivação maior, porque na tua fala anterior, você mencionou a relação da Djamila Pereira com, não sei se na biografia dela, não ficou muito colocado para mim, com o movimento dos retornados. Não, ela não tem relação nenhuma. Não, né? Não tem. Ela é de uma geração posterior. Isso, ela é de uma geração posterior. Ok. Daqueles angolanos que vão para Portugal, que agora está independente, que agora está mais democrático e, enfim, busca de melhores condições de vida, mas que chegam lá e não são bem recebidos, ou são recebidos, mas não são convidados a todas as partes de Portugal. Desculpa. Se me permite, porque o problema que se coloca aí é o seguinte, é que quando se, até onde eu sei, né, não sei muito, mas quando se fala em retornados no contexto das guerras coloniais, se está pensando em, mesmo que sejam angolanos, nascidos de família portuguesa que estão retornando. Então, a gente pensa retornado como portugueses, né, que estão voltando, embora portugueses nascidos num contexto colonial, e aí tem problemas muito interessantes. Assim como na fala do Wander, tem todo o problema dos assimilados que ele trouxe, né, dos evoluídos, dos assimilados, mas também a questão da mestiçagem, dos mulatos, né, que estão articulados, né, essa elite que está nascendo. Então tem um debate sobre o neocolonialismo muito interessante aí que está esboçado. Desculpa, Pietro, agora a fala é toda tua, tá? Não, até achei interessante, peço desculpa então pelo equívoco, né, no termo, na explicação, mas a questão dos retornados é que os pais dela são dessa geração e ela é da geração posterior.
Obrigado, Wander, pelas suas colocações. Eu anotei. Eu tô assim, é a minha primeira vez que eu tô aqui no evento e eu me interesso bastante. Por eu ser de letras, eu me interesso bastante pela literatura, sabe? Dessa literatura que é fora do centro europeu, ou, sabe? Essa literatura de minorias, sabe? Ou essa nova voz que está nascendo, sabe? E que tá mostrando uma nova, trazendo novos debates a assuntos que foram recalcados, sabe, muitas vezes, ou que ok, já passamos por isso, tá tudo bem com a gente, sabe? Então, eu só tenho que te agradecer, sério mesmo. Eu pretendo trabalhar agora só esse romance junto com o do mestrado no doutorado. Então, a apresentação desse trabalho foi para testar assim, ok, permaneça. Quais são as questões que eu tenho que pontuar, sabe? Mas porque é muito triste até essa vida de pesquisador, porque tu trabalha sozinho, escrevendo, sabe? E, tipo assim, acredito que essas oportunidades permitem uma troca, e, enfim, de afeto, de humanidade, de experiências, né? Então, só tenho a agradecer. Obrigado. Por isso mesmo, Pietro, a nossa indignação com o que aconteceu durante uma belíssima sessão de trabalho como essa, hoje, justamente porque nós apreciamos justamente esse espírito que você nos trouxe aqui agora, de troca, de interação livre, aberta, né? Sim. E, nossa, eu me tremi naquela hora, eu nunca tinha acontecido isso. Sabe quando fica aquele misto de raiva e de impotência? É essa sensação que realmente se tem, né? Mas acho que nós conseguimos fazer aquilo que tínhamos previsto, conseguimos atingir o objetivo que tínhamos pretendido, com uma pena de nem todo o público que estava acompanhando, que provavelmente tinha muita gente com boas intenções, não pôde acompanhar. Mas eu acredito que nós estamos nos aproximando já das 21 horas, o debate foi produtivo, acho que houve espaço de trocas. Se os colegas e as colegas não tiverem outras questões, eu vou encaminhar para o fechamento dessa sessão. Eu só queria, enfim, como diretor do departamento, né, agradecer aos colegas do departamento, né, pela força e pela iniciativa da gente trocar e tudo mais, né, a gente vai, é claro, encaminhar algum tipo de denúncia, né, e agradecer vocês também, os participantes aí, por se manterem, todos vocês aí, acho que foi muito importante isso para nós, foi muito significativo vocês se manterem aí também, firmes e fortes, enfim. Mas é isso, né? Esse tipo de situação nos fortalece, todos nós, né? A gente aprende com isso. Eu particularmente, também nunca tinha vivido uma situação dessa, né? Então, também fiquei muito chocado, assim como vocês. Mas isso, sem sombra de dúvida, nos fortalece para a gente, enfim, resistir a esse tipo de situação, né? E agradecer também ao professor Rivair pela brilhante, como sempre, aí troca com vocês. Acho que vocês sentiram, né, o peso aí do conhecimento e da troca. Acho que isso qualifica muito, né, para vocês, sem sombra de dúvida. Então, agradecer também. Obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa continuação. Seguimos.